Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 30 de agosto de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra, o céu e o inferno. Hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, capítulo 5, intitulado O Purgatório. Vamos iniciar o número 1 do tema O Purgatório. Nosso irmão Augusto hoje não pôde se fazer presente, mas teremos a ajuda da nossa querida Carlinha e da nossa irmã Aramita, que está aqui ao nosso lado também. Então vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão e eu vou pedir para a Aramita fazer nossa prece. Graças te damos, Senhor da vida, por esse encontro e por essa oportunidade. Graças também damos a esse espírito benevolente que foi Allan Kardec, que todo esse trabalho teve para compilar mais uma obra que chega até nós, para o nosso aprendizado, para o nosso estudo, um estudo muito importante sobre a vida futura, para onde iremos, o que acontece depois da morte. Então ajuda-nos nessa leitura, nessa compreensão, nessa desmistificação de coisas, para que possamos aprender cada vez mais e começarmos a trabalhar desde agora rumo ao futuro. E ajuda-nos principalmente, Senhor, a porfiarmos contigo, que está conosco desde sempre, que assim seja. E aí, Carlinha, vamos lá no item 1? Lembrando que a gente já viu o céu, o inferno e agora vamos ao purgatório. O que a igreja fala do purgatório? Vocês sabem, meninas, vocês que frequentaram mais a igreja católica, o que a gente aprendia lá no purgatório, Carlinha, Mita? O purgatório é um lugar para pessoas que não foram nem boas, nem más. Foram medianas. Eu sempre dizia que eu ia para o purgatório. Eu não sou boa para ir para o céu, nem péssima para ir para o inferno. Então, eu me dava eu mesma o purgatório. Então, o purgatório é essas pessoas que estão... E no purgatório, a gente fica sujeito à intercessão das pessoas. Se muitas pessoas rezarem pela nossa alma, a nossa alma pode sair do purgatório. E vai para o céu? Sim, vai para o céu. Poxa, tia. O purgatório é um intermediário. É uma colônia de passagem. E tanto, não lembra quando uma pessoa faz uma coisa muito boa, a gente diz, não sei quantas almas saíram do purgatório hoje? É porque quando a pessoa faz o bem ou faz intercessão daquela pessoa, quando as pessoas, não sei vocês que não foram católicos, mas assim, quando alguém morria, dizia assim, reza pela pessoa. Fazer oração pela pessoa. E quando fazia oração pela pessoa, ela podia sair do purgatório. Por isso que a gente mandava rezar a missa intenção da alma da pessoa. Que estaria então no purgatório, né? Quando você morre, você pode ir para um dos 3 lugares. Se você foi boa, nota 10, céu. Se você foi nota abaixo de 5, inferno. Se você foi entre 5 e 7, purgatório. Entendeu? E aí vamos pegar aqui o conceito. O purgatório é um estado de purificação que envolve um castigo doloroso, semelhante ao inferno, mas diferente do castigo dos condenados. É um processo de ascensão e educação onde a pessoa purifica-se de limites e maus hábitos adquiridos ao longo da vida. A Igreja formulou a doutrina do purgatório nos concílios de Florença e de Trento. A imagem do purgatório como um além intermediário surgiu na cristandade entre 1150 e 1250. Idade média, né? Então, a ideia do purgatório é que você pode se libertar do erro, não é isso? Uma definição aqui é local de passagem, onde ficam as almas cujos pecados precisam ser purificados antes que elas cheguem ao paraíso. Interessante, né? Diversos padres da igreja consideram como o 1 Coríntios 3, capítulo 3, de 10 a 15, como evidência para a existência de um estado intermediário em que as transgressões leves são purificadas e assim a alma será salva.
Interessante, né? É interessante. Eu costumo dizer que às vezes são vários pedaços. Se a gente juntar tudo, dá um mundo espiritual perfeito. Porque cada um traz as suas lembranças, né? E às vezes a espiritualidade intui e a pessoa acaba captando aquela intuição segundo a sua crença, né? Vamos então, nós fizemos já um movimento, né? Uma explosão de ideias em torno do purgatório. Agora vamos ver a fala do professor Denis Arrivai. Item 1. O Evangelho não faz menção alguma do purgatório, que só foi admitido pela Igreja no ano de 593. É incontestavelmente um dogma mais racional e mais conforme à vontade de Deus do que o do inferno, porque estabelece penas menos rigorosas e resgatáveis para as faltas de mediana gravidade. Então, vamos lá. Então, você vê como Kardec é inteligente, né? Tudo ele conhece, né? O Evangelho não faz uma menção alguma do purgatório. Então, você vai ver purgatório no Novo Testamento? Não tem. Então, as pessoas dizem, não tem a palavra reencarnação, não fala em reencarnação. Então, diz também não fala em purgatório. E a igreja sumiu, então foi criado. Então, obviamente, no caso da reencarnação, a palavra não existia, o fenômeno sim, sempre existiu. Mas o professor Denizar fala que ele só foi admitido pela igreja em 593. E ele fala, é incontestavelmente um dogma. O que é o dogma para a igreja? É algo que não se discute, se aceita e não se discute. E caso você teime, você pode ser submetido a uma punição, inclusive ser excomungado, né? Esse é o dogma. A palavra em si, por exemplo, o Kardec utiliza o dogma da reencarnação, né? A pessoa se assusta, mas o espiritismo não tem dogma, não tem. Tem, a reencarnação é um dogma. Na etimologia da palavra, dogma, a reencarnação é um dogma. O que é um dogma? É algo que não se discute. Só que para a igreja nem se discute e ainda é punido. Então no espiritismo é algo que não existe espírita que não acredita e não aceita a reencarnação. Já não é espírita. Entende? Por isso é que é um dogma, é algo inconteste, é algo indiscutível a reencarnação. E aí ele diz assim, isso parece muito mais racional e muito mais conforme a vontade de Deus, né? Você está ali, você pode o quê? Resgatar, se aperfeiçoar, se libertar e poder ter acesso ao, dizer assim, ao paraíso, né? Porque a gente acabou de sair do capítulo Inferno, que errou, já era. Só tem uma chance, errou, é cortado. É eliminatório aqui. O princípio do purgatório funda-se, pois, na equidade, porque, comparado à justiça humana, é a detenção temporária a par da condenação perpétua. Que diríamos de um país que só tivesse a pena de morte para os crimes hediondos e os delitos mais simples? Sem o purgatório, só há para as almas duas alternativas extremas: a felicidade absoluta ou o suplício eterno. Nessa hipótese, que seria das almas somente culpadas de ligeiras faltas, ou compartilhariam da felicidade dos eleitos, ainda quando imperfeitas, ou sofreriam o castigo imposto aos maiores criminosos, mesmo quando não houvessem praticado muito mal, o que não seria nem justo nem racional. O Kardec ainda construindo essa linha de pensamento, né? A pessoa fez só uma faltinha de nada, uma coisinha de nada, um furtozinho bobo, né? Queimar, não foi? Né? Roubou uma galinha do vizinho porque estava com fome, né? E aí, coitado, vai ficar eternamente no inferno? Então, essa ideia, ele já achou algo assim, bem melhor, né? A noção de purgatório, entretanto, deveria ser necessariamente incompleta, porque apenas conhecendo a penalidade do fogo, os homens fizeram dele um inferno menos tenebroso, visto que as almas aí também ardem, embora em fogo mais brando. Sem o dogma das penas eternas, incompatível com o progresso, as almas do purgatório não se livrariam dele por efeito do seu adiantamento, mas em virtude das preces que se dizem ou que se mandam dizer em sua intenção. Se o primeiro pensamento foi bom, o mesmo não se pode dizer das consequências que dele decorrem pelos abusos a que deram causa.
As preces pagas transformaram o purgatório em mina mais rendosa que o inferno. E tem uma nota 51. O purgatório deu origem ao comércio escandaloso das indulgências, por intermédio das quais se vendia a entrada no céu. Este abuso foi a causa principal da reforma, levando Lutero a rejeitar o purgatório. Que já se tinha muito dinheiro com o inferno, né? Lembra da venda das indulgências? Para você comprar um pedacinho do céu. Ainda tem gente hoje, em várias denominações religiosas, vendendo aí um pedacinho do céu, barganhando as coisas divinas, né? Antigamente a gente pagava para rezar missa. Hoje também, intenção de alma. Ainda se paga hoje, infelizmente. Daí a reforma, né? Daí o protestar, né? O protestantismo. Porque aonde Lutero trabalhava, na igreja que ele trabalhava, ali na Alemanha, tinha muitas pessoas pobrezinhas, muitas pessoas simples. E ele via aquelas pessoas pegar pouco do que tinha, passando fome, para comprar um pedaço do papel assinado pelo Papa, que seria as indulgências, comprando um pedacinho do céu. Então aquilo revoltou muito ele. Aí, como diz assim, a cereja do bolo, né? Foi novamente uma nova cobrança que estava muito mais rendável, que seria, se você quer que ore para fulano, pague. E aí não teve como, né? No André Luiz tem uma cena assim interessante no Mundo Maior, se não me falha a memória, de um cidadão que ele deu um bom dinheiro para o sacerdote, no momento ali que o sacerdote foi até a casa dele para fazer ali a extremunção. E então o cidadão, ele garantiu que o cidadão ia para o céu, ia ser recolhido no paraíso. E aí quando o cidadão saiu do corpo, nada de paraíso. E a raiva dele era de quem? A raiva dele estava com o padre. E ele foi atrás do padre. Ainda bem que o padre não era médico. Se fosse, teria ficado agoniado, né? 3. O local do purgatório e a natureza das penas aí sofridas nunca foram determinados e definidos claramente. Estava reservado à nova revelação o preenchimento dessa lacuna ao nos explicar as causas das misérias da vida terrena, das quais só a pluralidade das existências poderia mostrar-nos a justiça. Essas misérias decorrem necessariamente das imperfeições da alma, pois se ela fosse perfeita, não cometeria faltas, nem teria de sofrer-lhes as consequências. O homem que na terra fosse sóbrio e moderado em tudo, por exemplo, não padeceria enfermidades oriundas dos excessos. Na maior parte das vezes, ele é infeliz por sua própria culpa. Porém, se é imperfeito, é porque já o era antes de vir à terra, expiando não somente faltas atuais, mas faltas anteriores não reparadas. Sofre em uma vida de provações o que fez sofrer a outrem em anterior existência. As vicissitudes que experimenta são, ao mesmo tempo, uma correção temporária e uma advertência quanto às imperfeições que lhe cumprem eliminar de si, a fim de evitar males futuros e progredir para o bem. São para a alma lições da experiência, rudes às vezes, mas tanto mais proveitosas para o porvir, quanto profundas as impressões que deixam. Essas vicissitudes provocam lutas incessantes que desenvolvem suas forças e suas faculdades intelectuais e morais. Por essas lutas, a alma se retempera no bem, triunfando sempre que tiver coragem para mantê-las até o fim. O prêmio da vitória está na vida espiritual, onde a alma entra radiosa e triunfante, como o soldado que sai da refrega para receber a palma gloriosa. Quando ele fala que era imperfeito antes, vamos entender um pouquinho o processo de evolução? Deus cria princípios inteligentes e começa o processo de evolução. Em um determinado momento, que nós não sabemos quando, isso daí são os segredos da divindade, a gente, depois de ter vivido todas as experiências,
no mineral, monera, vegetal, animal. Nós estamos no reino animal, não existe reino nominal, né? Reino animal, né? Nós somos uma espécie dentro do reino animal. Mas quando nós chegamos já nessa espécie de viver em um corpo que tem probabilidade de desenvolver razão e intelectualidade, a partir desse momento nós somos quem? Um espírito. Agora sim, o corpo ele foi se modificando ao longo que esse princípio, esse espírito, começava também a se desenvolver. Então aí está o nosso processo. Então nessas primeiras encarnações, que nós éramos 100% também extinto, que ainda não tínhamos uma inteligência, a gente não respondia pelos nossos atos. Até porque nós não tínhamos paixões. As paixões elas foram surgindo à medida que a humanidade terrena foi desenvolvendo a inteligência e a razão. E aí ela começou a ter as paixões, as boas e as ruins. Isso é uma regra no processo de evolução? Não é uma regra. A gente sempre enfia na cabeça que no nosso processo de evolução a gente tem que errar, né? Que não, o erro é um processo de evolução. O erro não é um processo de evolução, não é uma regra. Aonde que a senhora leu isso? Tia? Livro dos Espíritos. Todos terão que passar pela fila do mal. Pela fila do mal, não. Pela fila da ignorância, sim. Ignorância de não saber. Todos nós tivemos a mesma origem, em épocas diferentes. Deus nunca para de criar, gente. Nesse momento, Ele continua criando princípios espirituais. Princípios inteligentes. O teu irmão que nasceu primeiro que você, ele tem mais conteúdo, ou tinha, quando era criança, mais conteúdo do que você? Claro, ele nasceu primeiro. Então, Jesus nasceu na mesma época que eu nasci? Óbvio que não. Ele é o meu irmão mais velho, nasceu bem antes, até porque quando eu estava surgindo como um princípio inteligente, ele já era um Cristo. Porque a Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Ele já era Jesus Cristo, ele já era um Cristo há 4,5 bilhões de anos, porque é ele que participou da formação do planeta, já como um Cristo. Então, nesse nosso processo de evolução, em algum momento nós desobedecemos. O que é desobedecer? Deixamos de atender à intuição forte que estava dentro da gente. Abrimos mão dessa intuição para fazer do jeito que a gente quer, como hoje. A gente continua ainda. A gente faz a vontade de Deus. Por isso que os espíritos nos chamam de espíritos rebelde. Rebeldia. Rebelde é, eu sei, eu fui advertido, mas eu não quero fazer. Por mais que eu apanhe. O filho rebelde não é assim? Eu sei que a mamãe vai me bater, mas eu quero é ir. Somos nós. A gente sabe que a gente vai... Quem que não sabe que cigarro faz mal? Quem que não sabe que o cigarro vai acabar com teus pulmões? Quem que não sabe que bebida faz mal? Acaba com o fígado? Né? Que a droga vai viciar? Estou falando assim coisas para você entender, mas quantas coisas nós fazemos morais sabendo que isso vai nos trazer uma encrenca daquelas? Mas a gente faz, como é o nome disso? Rebeldia. Eu quero me quebrar, mas eu posso até me quebrar todinho, mas eu vou fazer, porque eu quero. É o filho rebelde. É a nossa condição. Então, nós não somos a maioria, gente. Os filhos rebeldes são a minoria. Eram 100 ovelhas. Só uma escapou do aprisco. E ele deixou as 99 que estavam seguras, já guardadas no lugar certo, e veio atrás da perturbadinha que se afastou. Quem é a perturbadinha? Nós. Jesus foi direcionado para cuidar de uma ovelhinha. E tanto é que ele diz que ele não iria perder nenhuma das suas ovelhas que foi confiada a ele. Então ele veio, por isso que diz, eu vim para os doentes. É a nossa condição. Então, ele diz, olha, o homem que na terra fosse sóbrio e moderado em tudo, por exemplo, não padeceria enfermidades que são originadas do excesso. Quantas enfermidades nós temos por conta dos nossos excessos?
Um x-caboquinho. Ai, quem mora longe, né? Não sabe o que é um x-caboquinho. Nós estamos com uma mineira hoje aqui nos visitando, né? Lá de Conceição do Mato Dentro. Olha que legal, né? Conceição do Mato Dentro, meu nome. Mas o que a gente percebe? Aqui nós temos, gostosas, as comidas daqui são gostosas, são uma delícia, mas são carregadas de gordura. Então o tucumã, que é uma fruta, ele tem muita gordura. Aí o amazonense já não satisfeito, ele me acrescenta banana frita. E aí ele não muito satisfeito, me põe o queijo coalho, né? E muita manteiga dentro. Então tem a gordura da banana frita, tem a gordura do tucumã, tem a gordura do queijo coalho, e o cidadão põe isso para dentro e acha assim a melhor coisa do mundo. Tudo bem, comer uma vez ou outra, mas há quem faça disso uma rotina. E aí o coração não vai aguentar, as pedrinhas vão surgir, o fígado vai ficar coberto de gordura. E se você não cuidar, daqui a pouco você de uma esteatose hepática, você vai para uma cirrose. E aí, amigão? Bye, bye, baby, bye, bye. E ainda chega no mundo espiritual como suicida, porque não tratou bem do organismo, né? Então, por isso que ele aqui fala que nós não padeceríamos enfermidades que são originadas dos nossos excessos. Então, o excesso nos prejudica, o excesso nos faz mal. Você sabe que durante muito tempo foi divulgado aí que uma tacinha de vinho era super saudável, né? Para o coração. Aí o povo adorou, né? Uma taça, todo dia uma taça. Agora já reviram e faz bem não, viu? Não é bem assim, não. E ainda tem isso, nós somos muito manipuladas pela indústria alimentícia, que depois vai dar um bom lucro para a indústria farmacêutica. Elas andam juntinhas, tá? Uma adoece e a outra não cura, só mantém. Fica ali só mantendo, porque afinal de contas você é um ótimo cliente. Quase todos os brasileiros estão tomando remédio de hipertensão, até jovens. Muitos brasileiros estão tomando medicação para diabetes. Fica remediar. Vocês já pararam para pensar nisso, gente? Será que não tem alguma coisa estranha no ar? Excessos. Na maior parte das vezes, ele é infeliz, nós, por sua própria culpa. A responsabilidade é nossa, né? A doença, quem procura acha. Gente, há quem empresta dinheiro ou de um banco que é uma agiotagem, é legalizada, ou o coitado vai para a agiota. Sabe para que ele emprestou? Não foi para salvar a vida, não. Foi para fazer uma viagem. Foi para fazer um aniversário de 15 anos. Gente, e emprestar dinheiro de banco e de agiota é bola de neve. E isso tira a tua paz. A gente faz festa quando está sobrando. E a gente viaja quando também está sobrando. Mas você se meter numa dívida enorme por conta disso, como é que vai pagar mais lá na frente? Aí daqui a pouco, sabe o que você está fazendo? Você está emprestando de outro banco para pagar de outro banco. Quando você vê, você está desesperado. Aí a gente pergunta, por quê? Aonde que começou tudo isso? Não é verdade? Eu me recordo que eu fiz um diálogo recentemente e a pessoa disse, na minha vida nada está dando certo. Tudo, eu perdi isso. E a pessoa acha que é feitiçaria. Mas é muito mais cômodo eu fazer a transferência achando que é uma feitiçaria do que eu parar e fazer uma autoavaliação, porque isso dói. Parar para me autoavaliar e reconhecer aonde eu errei, isso dói. Então eu prefiro estar sempre o quê? Então para pensar no sofrimento. Se você está ouvindo aí, estou passando por um sofrimento, para e faz uma autorreflexão. Verifica se
Você não é responsável por isso? Ah, minha casa está muito desequilibrada. Você não está contribuindo para isso? Você só grita, só berra, só exige. Você quer que essa casa fique harmônica como? Porém, se é imperfeito, é porque já o era antes de vir à Terra. Então, na maior parte das vezes, ele é infeliz por sua própria responsabilidade, pela sua culpa, né? Porém, se é imperfeito, é porque já o era antes de vir à Terra, expiando não somente faltas atuais, mas faltas anteriores não reparadas. O que ele está querendo dizer? Vamos pegar Alcine. Como é que foi a infância de Alcine? Foi uma péssima filha? Uma péssima criança? Ela já trazia isso. Então, quando tu pega uma criaturinha, esse anjinho, que não é anjo, tu descobriu que é um capetinha, ele já traz isso. Mas o dever e a obrigação dos pais é o quê? Educar. Sofrem uma vida de provações, o que fez sofrer a outra em anterior existência. Então, ele coloca, a gente sofre pelas nossas escolhas nessa, e a gente sofre pelas escolhas da outra, do passado. Diz, mas tia, a gente não lembra, meu filho não teme com Deus. Não queira lembrar do seu passado, porque você não vai ter coragem de sair da sua casa, nem do seu quarto. É amor de Deus a pagar. Muitas vezes nós, em uma encarnação, a gente diz, ai Senhor, se eu pudesse voltar atrás e apagar com uma borracha isso da minha vida. Se a gente traz essas encrencas de uma existência, imagina se a gente lembrasse de outras, a gente ia surtar o cabeção. As vicissitudes, né, as dificuldades, ali, as mudanças que experimenta são ao mesmo tempo uma correção temporária e uma advertência quanto às imperfeições que ele cumpre eliminar de si. Então, ela é ao mesmo tempo uma advertência. A advertência é, olha, presta atenção no que aconteceu. E também um objetivo de eliminar. Então, a expiação não é Deus castigando, é Deus corrigindo. A fim de evitar males futuros e progredir para o bem. São para a alma lições de experiências rudes às vezes, mas tanto mais proveitosa para o futuro, quanto profundas as impressões que deixam. Essas vicissitudes provocam lutas incessantes que desenvolvem suas forças e suas faculdades intelectuais e morais. Gente, eu tenho 53 anos. Então, lembra como eram os aniversários antigamente? Groselha. Tinha muito de açúcar também. Mas aquele melado, né? Bolo. Então, a gente só comia isso em aniversário, gente. Hoje em dia o refrigerante, nossa, refrigerante era uma coisa. Hoje em dia isso faz parte das refeições diárias de muitas famílias. Esses biscoitinhos recheados que você acha lindinho, dá para o seu filho para levar para a escola, isso é açúcar puro, gente. Como é que você prepara um lanche para o seu filho ir para a escola com biscoito recheado e aquele suquinho dentro daquela caixa que está semanas, meses ali dentro? Para pensar. Pega um suco natural, põe dentro de uma caixa para te ver e deixa lá meses. Quando tu abrir vai estar cheio, vai estar podre. Então, olha a quantidade de conservante que é posto. E você dá para o seu filhinho de 3, 4, 5 aninhos, faz na lancheira. Claro, dá menos trabalho, né? Compra tudo pronto e enfia ali. Compra fruta. Lava, põe ali dentro para a criança comer. Põe um ovo cozido. Mas, gente, tudo é costume. Tudo é você acostumar. Eu me lembro que o Gabriel Americonta, ele adorava comer cenoura, era o lanche dele. Ele queria levar cenoura, ele comia cenoura crua. Então, tudo é costume. Nunca tomou açúcar. Então, o paladar dele se acostumou. Então, olha o nosso processo. E depois a gente vai reclamar. Então, tu imagina você, com 3, 4 anos, biscoito, refrigerante, biscoito, refrigerante, biscoito. Tu quer o quê? Essas vicissitudes provocam lutas incessantes que desenvolvem suas forças e suas faculdades intelectuais e morais,
Por essas lutas, a alma se retempera no bem, que é a reencarnação, as provações, as expiações, triunfando sempre que tiver coragem para mantê-las até o fim. Por isso que Jesus diz: todo aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, deixe de atender a tua vontade, toma sua cruz e siga-me. É até o fim. Então, em nenhum momento ele diz: vem que eu resolvo tudo para ti, vai ser moleza. O prêmio da vitória está na vida espiritual, onde a alma entra radiosa e triunfante, como um soldado que sai da refrega para receber palma gloriosa. Faz sentido, gente, o que a gente estudou? Que bom, gente. E assim fica. Então, ao invés da gente estar reclamando para Deus, nosso Pai, ou questionando a Deus, vamos fazer uma autorreflexão e verificar que grande parte ou totalmente nós somos responsáveis pelas nossos sofrimentos. Gente, foi bom então, né? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? São vários pedaços. Se a gente juntar tudo, dá um mundo espiritual perfeito. Porque cada um traz as suas lembranças, né? E às vezes a espiritualidade intui e a pessoa acaba captando aquela intuição segundo a sua crença. Deus cria princípios inteligentes e começa o processo de evolução. Em um determinado momento, que nós não sabemos quando, isso daí são os segredos da divindade, a gente, depois de ter vivido todas as experiências no mineral, monera, vegetal, animal, nós estamos no reino animal, não existe reino nominal, né? Reino animal, né? Nós somos uma espécie dentro do reino animal. Mas quando nós chegamos já nessa espécie de viver em um corpo que tem probabilidade de desenvolver razão e intelectualidade, a partir desse momento nós somos quem? Um espírito. Agora sim, o corpo ele foi se modificando ao longo que esse princípio, esse espírito, começava também a se desenvolver. Então aí está o nosso processo. Então nessas primeiras encarnações, que nós éramos 100% também extinto, que ainda não tínhamos uma inteligência, a gente não respondia pelos nossos atos. Até porque nós não tínhamos paixões. As paixões elas foram surgindo à medida que a humanidade terrena foi desenvolvendo a inteligência e a razão. E aí ela começou a ter as paixões, as boas e as ruins. Isso é uma regra no processo de evolução? Não é uma regra. O erro não é um processo de evolução, não é uma regra. Aonde que a senhora leu isso, tia? Livro dos Espíritos. Todos terão que passar pela fila do mal. Pela fila do mal, não. Pela fila da ignorância, sim. Ignorância de não saber. Todos nós tivemos a mesma origem, em épocas diferentes. Deus nunca para de criar, gente. Nesse momento, ele continua criando princípios espirituais. Princípios inteligentes. Então, Jesus nasceu na mesma época que eu nasci? Óbvio que não. Ele é o meu irmão mais velho. Nasceu bem antes, até porque quando eu estava surgindo como princípio inteligente, ele já era um Cristo. Porque a Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Ele já era Jesus Cristo, ele já era um Cristo há 4,5 bilhões de anos. Porque é ele que participou da formação do planeta. Já como um Cristo. Então, nesse nosso processo de evolução, em algum momento nós desobedecemos. O que é desobedecer? Deixamos de atender a intuição forte que estava dentro da gente. Abrimos mão dessa intuição para fazer do jeito que a gente quer. Como hoje. A gente continua ainda. A gente faz a vontade de Deus. Por isso que os espíritos nos chamam de espíritos rebeldes. Quantas coisas nós fazemos morais sabendo que isso vai nos trazer uma encrenca daquelas. Mas a gente faz, como é o nome disso? Rebeldia. Nós não somos a maioria. Os filhos rebeldes são a minoria. Eram 100 ovelhas. Só uma escapou do aprisco.
E ele deixou as 99 que estavam seguras, já guardadas no lugar certo, e veio atrás da perturbadinha que se afastou. Então ele veio, por isso que diz, eu vim para os doentes. É a nossa condição. Para pensar no sofrimento, se você está ouvindo aí, se estou passando por um sofrimento, para e faz uma autorreflexão. Verifica se você não é responsável por isso. Minha casa está muito desequilibrada. Você não está contribuindo para isso? Você só grita, só berra, só exige. Você quer que essa casa fique harmônica como? A gente sofre pelas nossas escolhas nessa e a gente sofre pelas escolhas da outra, do passado. Ao invés de a gente estar reclamando para Deus, nosso Pai, ou questionando a Deus, vamos fazer uma autorreflexão e verificar que grande parte ou totalmente nós somos responsáveis pelas nossos sofrimentos. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, e aos nossos amigos espirituais aqui presentes, que nos inspiram e nos conduzem sempre. Muito obrigada, Senhor. Graça te damos, que assim seja. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.